Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre uma DTC P0106. Sensor de pressão absoluta do coletor, circuito com falha de faixa ou desempenho. Uma DTC acusando circuito com falha no MAP, e eu vou te mostrar nesse vídeo que geralmente o problema está no corpo de borboleta, no TPS ou na EGR e não no MAP. Então fica comigo até o final. Eu fiz um vídeo faz pouco tempo falando sobre falhas de desempenho, sobre DTCs de desempenho. E se você não assistiu, eu acho muito interessante você, inclusive, assistir antes de continuar com esse vídeo. Vou deixar aqui um link, um botão para você apertar e ir para esse vídeo. Depois você volta para cá. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre então a P0106, uma falha que acusa faixa de desempenho ou circuito do MAP. E às vezes, dependendo o scanner, ele vai falar assim, ó, P0106, sensor MAP, falha no circuito. E aí quando a gente pega uma falha dessa, uma DTC dessa, falha no circuito, ela automaticamente induz a gente a achar que tem um defeito no circuito, né? Mas, como a gente viu no vídeo de desempenho, as DTCs de desempenho, fazendo um resumo bem rápido, elas geralmente não são defeito no sensor, e sim no sistema ou nos componentes que aquele sensor monitora, né? Então, quando a gente tem uma falha P0106, desempenho, faixa ou desempenho do MAP, significa que provavelmente a falha não seja no MAP, e sim no circuito que o MAP monitora. Qual é o circuito que o MAP monitora? O circuito que o MAP monitora é o motor, o funcionamento do motor. Por quê? Porque o MAP, ele lê o quê? Pressão absoluta do coletor. O que é pressão absoluta do coletor? Vamos para a nossa tela. Então vamos aqui para a nossa tela. Nós temos o motor, certo? E nós temos o coletor de admissão. E aqui nós temos a TBI. Vou botar aqui, ó, borboletinha. E o que acontece? Aqui, eu vou fazer em rosa, ó. O que eu tenho fora do motor? Eu tenho ar, mais popularmente conhecido como pressão atmosférica, vamos colocar assim, tá? Eu tenho pressão atmosférica aqui. Aqui no coletor de admissão vai instalado o MAP. Então deixa eu botar aqui, ó. Eu tenho o meu MAP. O que o MAP faz? Ele lê a pressão aqui dentro, ó. Dentro do coletor de admissão. Beleza? Inclusive nas válvulas de admissão, vamos supor que seja aqui, né? Quando elas estão abertas. Então, beleza. Eu tenho um MAP, eu tenho um sensor MAP, e ele monitora a pressão absoluta do coletor, né? MAP significa Manifold Absolute Pressure Sensor, sensor de pressão absoluta. Ai, como ele fala bonito. Sensor de pressão absoluta do coletor. Então, olha só. Quando eu tenho uma falha de desempenho no MAP, significa, muito possivelmente, que o defeito não esteja no sensor. E sim, pode estar, olha só. Pode estar no sincronismo do motor. Ah, como assim, Kevin? Se o sincronismo estiver errado, pode alterar o MAP. O defeito pode estar na TBI. Como assim, Kevin? Se a TBI estiver muito fechada ou abrindo inconsistentemente com o pedido, pode alterar o MAP. Se eu tiver uma entrada de ar falso, uma válvula de canister, pode alterar o MAP. Se eu tiver uma EGR aqui travada, pode alterar o MAP. Se eu tiver um cabeçote ruim, junta queimada, pode alterar o MAP. Então, uma falha de desempenho significa geralmente que eu tenho um problema ali no circuito. Mas quando essa DTC está falando de circuito, ela não está falando de circuito digital, eletrônico. Ela está falando de circuito físico. Falha no circuito do MAP.
que é o circuito do MAP? É o coletor de admissão, é a TBI, é a EGR, é o próprio motor, é as válvulas, é o sincronismo. Entende qual é o conceito de circuito nas falhas de desempenho? Isso é muito importante. Então vamos lá. Para isso, eu quero trazer uma informação muito útil para vocês, que está aqui, ó. Deixa eu abrir este site aqui. Este daqui é o nosso site, kevinmadaloso.com.br /blog, olha só. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é de graça, beleza? Ó, kevinmadaloso.com.br /blog. Para não dizer que é de graça, a única coisa que você tem que fazer é pegar esse link, ir no WhatsApp, jogar nos grupos de amigos, ó, esse site aqui tem um monte de informação de DTC, mandar para 2, 3 amigos mecânicos, ó, esse site aqui tem um monte de informação de DTC. Beleza? Ó, vamos lá. Inclusive eu vou aqui, ó, blog, e vou botar aqui, ó, P0106 e vou pesquisar. E está aqui o bicho. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor da gente ler. P0106, sensor de pressão absoluta do coletor / pressão barométrica, circuito com falha de faixa ou desempenho. O que é circuito com falha de faixa? É quando a central gostaria, por exemplo, ó, eu gostaria que ele estivesse funcionando. Deixa eu desenhar aqui que fica mais legal. Ó, eu gostaria, vamos botar assim, ó. Ó, essa daqui é a faixa máxima que o sensor lê. Eu gostaria, a central gostaria, que o sensor estivesse trabalhando entre isso e isso. Vamos botar, por exemplo, entre 20 e 80. Aí, se o sensor fica trabalhando aqui, ó, aí é o quê? É uma falha de faixa. Olha só, porque isso daqui é uma faixa, né? Então, tem uma falha no circuito com falha de faixa ou desempenho. É quando a central espera uma coisa, mas está recebendo outra. Vamos continuar lendo aqui, ó. O que significa? Essa é uma DTC universal, controlada pelo ISO-SAI. Isso significa que seu significado é praticamente igual para qualquer montadora. Se você não sabe, já fica o convite aqui, comenta aqui embaixo se você quer uma aula técnica sobre DTC. O que é universal, o que não é universal, porque tem DTCs que só valem para aquela montadora específica. Já essa daqui é uma DTC universal. Ó, o P0106 monitora o circuito do sensor de pressão absoluta do coletor e analisa uma leitura de desempenho. A ECU espera, isso daqui é muito importante, presta muita atenção, inclusive vou ler mais devagar. A ECU espera que sempre que haja mudança de carga, o que é uma mudança de carga? É uma alteração no MAP. Então, ó, a ECU espera que sempre que haja mudança de carga, ela seja justificada. O que é seja justificada? Ela quer que tenha significado. Então, ó, a ECU espera que sempre que haja mudança de carga, ou seja, o MAP mudou repentinamente, ela seja justificada através do MAP, TPS, RPM e ou EGR. Vamos lá. Olha que legal. A ECU espera que sempre que haja mudança de carga, ela seja justificada através do MAP, TPS, RPM ou EGR. Então isso significa, olha só que interessante, se o TPS, que é o sensor de posição da borboleta, se o TPS estiver ruim, pode acusar uma falha no MAP. Se a EGR estiver trancada, pode acusar uma falha no MAP. Olha que interessante. Vamos continuar lendo aqui. Quando e por que a ECU ativa essa DTC? A ECU executa continuamente um teste de faixa de desempenho desse circuito. Durante condições estáveis ou mudança de carga, ela compara leitura do MAP versus valor de pressão atmosférica armazenado. Comportamento dinâmico do sinal do MAP. A ECU espera que sempre que houver uma mudança forte no MAP, ela seja precedida por uma mudança no TPS, ou seja, se o MAP subiu, é porque o cara está acelerando, é isso que ela espera. Um aumento no RPM e ou alteração na posição do EGR. Condições para ativação. O MAP não se alterou quando houve uma mudança rápida e drástica no TPS. Ou o TPS não se alterou quando houve uma mudança rápida e drástica no MAP. Ou o RPM não sobe mesmo com MAP elevado e TPS elevado.
Aí tá que tem mais reflexos, né? Então vamos entender isso daqui na prática, aqui ó, na prática, no nosso quadro. Olha que interessante essa DTC. P0106. Então o que acontece? Vamos supor que aqui sejam nossos parâmetros. Então vamos supor que tá de boa, eu vou botar aqui ó, o mapa em roxo. Vamos supor que o meu mapa tá de boa aqui e daí do nada ele sobe assim. Beleza? O que a central espera? Vou botar aqui ó, TPS. Ela espera que quando subir o mapa aqui ó, vamos supor que o TPS estava aqui. Ela espera que haja também tido uma mudança no TPS. Por exemplo, isso aqui ó. Por exemplo, ela observa, ó, o mapa subiu. Tá, mas será que o TPS subiu junto? Por que o mapa subiu? Então, olha que interessante essa informação que tem aqui nesse site, de forma gratuita para você. Essa daqui é a frase que mais explica essa DTC. O TPS não se alterou quando houve uma mudança rápida e drástica no mapa. Ou seja, às vezes é um defeito no TPS, no corpo de borboleta, que não está lendo corretamente, e aí tu acelerou, o mapa subiu, mas o TPS não correspondeu à faixa de desempenho que a central gostaria e marca uma DTC no mapa. E o problema é TPS. Por isso que é importantíssimo entender esse cruzamento de parâmetros, entender o que acontece com um parâmetro quando o outro se altera, entender o que acontece com o MAP quando altera o TPS, entender o que acontece com uma turbina quando altera o MAP, aprender o que acontece com uma bomba de combustível, de injeção direta, de diesel, tudo isso é muito importante. E ó, se essa dica que eu dei para você até agora já valeu o seu like, já para agora mesmo e deixa o seu like aqui. Se você acha que essa informação que eu te passei vai ser útil para você, que contribuiu um pouquinho com você, dá o like. Porque é desse jeito que o YouTube entende que eu estou fazendo um bom trabalho e que eu me empolgo também para fazer mais e mais esse bom trabalho para você. E olha só, se isso daqui que eu te apresentei nesse vídeo, nessa aula, vamos botar assim, né? Fez sentido para você, caiu uma fichinha que seja, que às vezes o que está escrito na DTC não é o defeito, às vezes o parâmetro que está se alterando não é o defeito, eu preparei um curso completo para você, que é o Técnicas de Diagnóstico Pro. Esse curso hoje deve ter umas 50 aulas mais ou menos, ou mais, dependendo quando você está assistindo esse vídeo, e é totalmente focado em parâmetros, cruzamento de parâmetros, VRAP, que é a volta rápida com análise de parâmetros, para você aprender testar MAP, MAF, TPS, corpo de borboleta, sonda 1, sonda 2, turbina, pressão de combustível, bomba de alto, bomba de baixo, ajuste curto e longo prazo. Aprender tudo isso na prática, de uma forma simples. Eu preparei esse curso para você e o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Tirando isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, clica aqui embaixo, inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e eu te vejo no próximo vídeo, meu querido.